Oiê, vamos falar da UERJ? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje é para a gente poder entender um pouquinho mais de como que a UERJ vai trabalhar com você sobre a parte de linguagens e também no exame de qualificação, como que a gente pode ter sobre Quincas Borba. Eu vou falar aqui sobre 3 tipos de perguntas possíveis a respeito de Quincas Borba, especificamente do que a gente pode analisar de conceitos literários. A gente não tem exatamente perguntas que são só de literatura no exame de qualificação, tanto o 1 quanto o 2. A gente pode ter tantas perguntas que vão desde a parte de interpretação de texto, conceitos de literatura, e aí por fim a gente também tem conceitos gramaticais. Então a gente pode ter alguns tipos de perguntas que podem aparecer na parte de literatura, que vão desde alguns elementos específicos da narrativa, como também elementos de estrutura. Então aqui eu vou falar de 3 perguntas que podem ser que caiam, que vão um pouco mais além de figuras de linguagem, o tipo de narrador, para você poder prestar atenção. A primeira delas vai ser a relação do narrador com o leitor. O Machado de Assis, ele tem tanto essa coisa de ter um narrador característico, que é quase que inevitável a gente não conseguir deixar de falar sobre o narrador machadiano. É um narrador que faz digressão, é um narrador que ele para, ele faz juízo de valor. Inclusive, ele até supõe o que o próprio leitor está lendo ou o que ele está pensando e falando. Ele faz isso também tanto para as mulheres quanto para os homens, e até no meio da narração ele até fala: ah, mas você lembra daquele outro personagem? Você pode até estar se perguntando. Então essa relação de a paciência do leitor em saber da história, ou até mesmo da capacidade literária, do que ele pode descobrir do que vai acontecer, ou até mesmo do que está sendo apresentado para ele, é uma coisa que acontece não só no Machado de Assis, no todo de sua obra, como especificamente também em Quincas Borba. Então a gente vai ter muitas das vezes o narrador de Quincas Borba com uma relação com o leitor de... ele tá mostrando uma narração diferente do contexto que existe de literatura na época, mas também entendendo que ele também tem que ter outros olhos para alguns tipos de coisas que vão acontecer ao longo da história. Então essa relação entre o narrador e o leitor é muito importante para poder entender a obra como completamente no seu período literário, mas para poder também entender o próprio Machado de Assis e a grandiosidade que ele tem. A segunda coisa que talvez não fique muito claro, mas que a gente percebe isso ao longo de toda a obra quando a gente presta atenção e liga uma chavinha, que é como o humanitismo ele permeia a obra. Eu não estou falando de humanismo, que é um período literário e também uma corrente filosófica. Eu estou falando do humanitismo, o conceito que vai ser apresentado pela personagem Quincas Borba, que dá o nome do livro, e que a gente vai ter que existe essa explicação de que existe uma entidade chamada Humanitas, que ela tem fome e que inclusive ela permeia uma fome que faz com que os vencedores possuam a glória, todas as canções, e que os derrotados são esquecidos. A gente vai ter que essa teoria é, na verdade, só uma forma que a gente vai ter, inicialmente, de zombar de tantos ismos que acontecem na época, como o darwinismo social, como o evolucionismo, que tentam fazer uma explicação muito rapidinha de um problema muito complexo que é uma sociedade inteira. Então existem sim as teorias que de fato fazem com que a gente tenha uma boa explicação da sociedade, mas muitas teorias ao longo do tempo e dessa época eram explicações muito simplórias para problemas muito complexos e que eram tão grandiosos. A gente vai ter essa teoria, inclusive, que beneficia apenas quem acredita nela, porque a gente vai ter a apresentação dessa teoria falando que a avó do Quincas Borba tinha falecido atropelada por uma carruagem e que depois ele fala que isso é, na verdade, apenas um humanitas que tinha fome porque o cavalo ele ficou assustado e o cocheiro não tinha tomado um bom café da manhã. Então perceba que essa história ela é muito simbólica, ela é muito bonita e muito poética, porque tá falando da morte de uma outra pessoa. Imagina que você, na sua morte, virou uma teoria filosófica para uma pessoa. Você não ia ficar muito feliz com essa teoria filosófica. A gente vai ter, então, essa teoria filosófica que depois, ao longo da obra, a gente precisa analisar. Será que a gente vai ter que sempre os vencedores estão adaptados para essa vitória? Será que a gente realmente tem que essa teoria, ela na verdade é uma forma de zombar isso, de tipo, a visão de muitas pessoas pode mudar ao longo do tempo? Como que era Rubião antes de ganhar o dinheiro, enquanto ele estava rico, depois que ele ficou louco, e afinal, será que ele não ficou louco desde o começo da obra, ou é só depois que a gente vai ter alguns outros indícios que a gente realmente vê a loucura dele? Então o humanitismo ao longo de toda a obra
é uma coisa que a gente precisa analisar. Por fim, assim como você talvez percebeu, Quincas Borba é uma obra que eu vou dar um spoiler de uma obra que já saiu, já vai fazer mais ou menos seus quase 200 anos. É uma obra que a gente precisa ver o título, porque a gente tem de fato o cachorro Quincas Borba, que inclusive é o que vai marcar como o final da obra, mas o Quincas Borba não fica muito bem claro e explicado o que significa. A gente tá falando de Quincas Borba, o personagem filósofo, ou a gente tá falando de Quincas Borba, o cachorro, ou inclusive a aura de Quincas Borba. Será que a gente tá falando de como que a gente tem esse estilo de vida que tinha do Quincas Borba enquanto pessoa, enquanto cachorro? Será que a gente tinha que ver essas humanidades que ele possui, que a gente só vê a humanidade porque ele é um cachorro? Então a gente fica nessa dúvida de o que significa esse título da obra, o que significa inclusive a personagem Quincas Borba pro próprio Rubião, o que significa o cachorro para o Rubião e também ao longo do que a gente tem de toda essa simbologia por trás de Quincas Borba, esse nome. Então esse nome precisa ser analisado e precisa ser entendido para que você tenha uma boa nota na UERJ. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui, então, como que a gente pode ser algumas perguntas de parte de literatura. Logicamente que, assim como eu falei, pode ter perguntas de figuras de linguagem, pode também ter algumas perguntas sobre o período literário, o contexto literário, mas eu acho que essas perguntas já são meio que previsíveis. Eu não vou ficar repetindo e fazer um vídeo falando de 10 tipos de perguntas possíveis, sendo que 7 você talvez já poderia saber que já cairiam. Então eu tô tentando adicionar algumas outras perguntas possíveis que pode ser que caiam, eu não sei quais que vão cair, eu não sou vidente e muito menos eu gosto de apostar, mas que eu acho que seriam interessantes de você trabalhar para poder entender os elementos principais da obra. Inclusive, se tem alguma dúvida a respeito da UERJ ou da obra, escreve aqui nos comentários por gentileza. E vale lembrar que inclusive meu curso de literatura está disponível no link aqui embaixo do vídeo ou nesse código de QR para você poder utilizar o cupom e pagar por R$40 pelo curso completo. Eu falo não só do vestibular da UERJ, mas de outros vestibulares e inclusive eu também tenho resumos de outras obras também, como Quincas Borba, como Água Funda, como também, inclusive, Alice no País das Maravilhas, para você poder ficar tanto em dia com a parte de literatura, mas também para poder se preparar para vestibulares. O meu curso é vitalício e, inclusive, se você não gostou dele, você pode pedir um reembolso dentro de 30 dias. E lógico que a parte de linguagens que tem da UERJ não cai apenas o que a gente vai ter de a gente analisar a obra de forma literária. Tem também esse vídeo que eu falo sobre a parte gramatical, então conceitos gramaticais que podem cair a respeito dessa obra, ou se não, que pode ser mais a parte de interpretação de texto, que eu também já gravei esse vídeo também. Ou se não, você pode querer ver como que a gente tem o resumo dessa obra, que tem esse vídeo também, que eu falo sobre todos os capítulos de Quincas Borba, e se você está interessado em responder mais perguntas ou ver como caem as perguntas da UERJ, tem essa playlist, a qual eu falo sobre todas as perguntas que já tem já dos últimos anos, como que a gente tem estratégia de leitura, e para você se preparar melhor para a UERJ. Já ficamos por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!